Boa tarde a todos. Acho que já temos aqui a nossa sala bem composta e estou a ver alguma estabilidade na entrada de participantes e não querendo então atrasar muito mais, queria-vos dar as boas-vindas a este novo webinar integrado no ciclo Prevenção a Dobrar, Cancro e Covid-19. Como sabem, hoje o nosso desafio é conversarmos convosco sobre boas práticas de comunicação em saúde e para tal temos connosco a professora Ariana Cosme, licenciada em Ciências da Educação, doutorada em Ciências da Educação e muito ligada ao contexto escolar, nomeadamente através do Observatório da Vida nas Escolas. E queria também explicar, nós temos, como sempre, e a professora Ariana também sabe disso, nós fomos conversando na preparação deste webinar, nós temos muitos professores sempre envolvidos connosco e sempre presentes nestes webinars, fruto também de anos de trabalho em educação para a saúde que temos vindo a desenvolver no contexto escolar, e por isso achamos que seria importante, de facto, hoje, se bem que o tema poderá não ser só escolar, porque também aqui temos profissionais de saúde, temos encarregados de educação, enfim, temos profissionais de variadas áreas, mas acima de tudo dar aqui este enfoque a este trabalho de comunicação e de comunicação em saúde, de comunicação em cidadania também, como falávamos ainda há pouquinho antes de abrirmos o webinar, e de refletirmos em conjunto estas questões. Para aqueles de vós que tenham visto a divulgação em que falávamos da locutora Carla Rocha, ela não vai estar connosco em direto, pois infelizmente hoje tinha também um fecho da academia que dirige, relacionada justamente à comunicação. No entanto, dirigiu-nos, fez-nos um vídeo, também prova e fruto da boa parceria que tem tido connosco e não quis deixar também de aceitar o nosso repto, portanto iremos também poder ouvir o contributo da Carla Rocha e, acima de tudo, iremos poder aproveitar este tempo num sábado, que é sempre aquele tempo mais livre de todos nós e, portanto, daí o meu grande apreço por todos quantos aceitaram este desafio mais uma vez, mas dizia eu, iremos aproveitar acima de tudo para este diálogo e esta partilha que já vem sendo habitual nestes seminários. Eu vou alertar para aquilo que também já fomos avisando aqui no chat, nós estamos em registro do webinário, o que quer dizer que os nossos convidados, portanto, quem está a assistir, não poderá intervir de um ponto de vista verbal, oral, mas poderá fazê-lo através quer do bate-papo, quer das perguntas do Q&A que temos aqui em baixo, e eu irei estar atenta para depois também pôr essas perguntas em debate e em discussão, acima de tudo. Portanto, acho que é isso que nós pretendemos, de uma forma muito informal, como ao costume, de uma forma muito despretensiosa, acima de tudo, com vida, não é? E todos envolvidos. Portanto, professora Ariana, é um grato prazer, como lhe dizia, recebê-la nesta nossa sala virtual e estamos desde já desejosos de ouvir aquilo que nos possa dizer sobre esta questão da comunicação e saúde. Muito obrigada, Cristiana, pelo convite, pela confiança. É um prazer, num sábado à tarde, colaborar com a Liga Portuguesa contra o Cancro. Conheço bem o trabalho da Liga, por muitos motivos. Eu explicava à Cristiana que comecei por ouvir falar da Liga por um dos seus presidentes, o professor Cardoso da Silva, numa altura em que também eu própria me vi confrontada com um problema de saúde. E fiquei a conhecer o trabalho, não tanto de remediação, de terapêutica, que também é muito, muito importante, mas da prevenção. É uma coisa que eu desconhecia completamente. E depois, numa parceria entre a minha universidade e a Liga, isto foi-se aprofundando. A verdade é que eu sou professora da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação, não sou uma especialista em educação para a saúde, sou uma especialista, enfim, em educação. Temos tido a oportunidade de ter alunos estagiários a estagiar na Liga. E tem sido uma grande aprendizagem para nós, profissionais das ciências da educação, perceber que este assunto da vida e da morte, da saúde e da doença, não são assuntos exclusivos dos técnicos de saúde, enfermeiros, médicos, analistas, enfim, outros profissionais, enfim, que compõem esta máquina de garantir a saúde. Há aqui uma fatia de gente em equipas que se desenham de uma forma cada vez mais multidisciplinar, que compõem este pensamento do que é viver bem a vida, até porque só temos uma,
vivê-la bem e vivê-la bem assumindo que nós somos os principais responsáveis pela saúde do nosso corpo. Portanto, a minha primeira fala é para vos dizer, este é um trabalho que se faz de forma interdisciplinar. Todos somos poucos, quer sejam naturalmente os médicos, os enfermeiros e os técnicos de saúde, mas também os psicólogos, os especialistas em educação, os assistentes sociais, os mediadores culturais, os professores em sala, não sendo essa a sua principal função, porque é sempre o vínculo ao currículo que os absorve completamente, como responsabilidade. A verdade é que este trabalho ficaria incompleto se não pensássemos que a saúde era, a par de outros temas, um assunto transversal que tem que garantir que todos dominamos com relativa literacia, porque isto tem a ver com as idades com quem se trabalha, mas não é próprio de nenhuma idade. Eu diria que não há um tempo para se falar de vida, de morte, de doença, de prevenção. Há formas de o falar conforme as idades dos públicos que temos à nossa frente. E, portanto, isto para dizer que é a equipa que nós falamos. E por isso, que bom este completar das equipas, cada vez com mais vozes profissionais. Falo dos profissionais de ciências de educação, porque muita gente ainda conhece pouco o seu trabalho, que é um trabalho diferente dos psicólogos. Portanto, cabe muito bem definir os seus papéis, mas vejam como a coesão de discursos de cada um, a partir do seu lugar, dá uma intervenção que pode ser preventiva. E é nesse sentido que contamos todos muito com a escola, muito com os ambientes de educação formais e não formais, para também falar de vida. Para vos dizer que não há idades próprias, podem sempre falar, e estamos a viver um tempos de pandemia, e viram que não há idades próprias. O meu neto mais velho, que só tem 4 anos de idade, no seu jardim de infância, ouviu falar de forma rigorosa, adaptada à linguagem dos 4 anos, mas rigorosa, sem mitos nem falsidades, sem, enfim, caricaturizar o saber, nem nada disso. Ouviu falar do Covid e desse bichinho, e desenharam, esculpiram, modelaram tantas vezes aquele bichinho com muitos braços que se conheceu, enfim, como representação gráfica. Vejam como para o cancro podemos fazer rigorosamente o mesmo. Não há assuntos proibidos. No entanto, pareciam assuntos proibidos. Nunca se falou tanto de uma doença como agora do Covid-19 com crianças, e vejam como já poderíamos ter ganho algum tempo se tivéssemos falado abertamente, estamos a falar de cancro, com crianças, porque uma parte da responsabilidade tem a ver com hábitos saudáveis. A responsabilidade da escola é garantir o conhecimento, é garantir que ele se processa nas melhores condições que sabemos dar, criar, para que eles, os alunos, possam, connosco, ajudar a construí-lo, rebatê-lo, negociá-lo, reinterpretá-lo, e a importância da prevenção nestes campos e das equipas multidisciplinares de prevenção são determinantes, porque ajudam a desfazer mitos, a desfazer, e no caso do cancro, como sabem, a ideia é muito importante desmontar ideias feitas, como há uma idade para se ter cancro, não há coisíssima nenhuma, como nós sabemos, é uma questão de género, não é coisíssima nenhuma, é uma coisíssima, quer dizer, vejam como há tantos assuntos que tantas crianças, de uma forma ingênua, vão naturalizando e que cabe a nós, equipas de trabalho na educação, desocultar esses mitos, falá-los com franqueza, de forma própria, como uma das frentes do conhecimento que se constrói a partir da escola. Não é mais importante falar de vulcões, falar de terremotos, falar das leis da gravidade ou da aceleração e deixar como proibido alguns temas, não são os únicos, como nós sabemos,
Sexualidade ainda é um tema difícil, mas tão difícil, enfim, como falar de doença, de risco, de morte e, por isso, da responsabilidade da prevenção. A escola portuguesa vive um momento muito interessante, porque está a conseguir dar o salto, enfim, que já devia ter sido dado há um século, né? Para ficar mais claro que funções lhe competem. E durante muitos anos parecia que competia o currículo no sentido fechado do termo, a física pela física, a matemática pela matemática, a música pela música. A verdade é que, hoje mais do que nunca, todos sabemos que é na relação sincrética, holística, que a física pode ganhar utilidade, que a matemática pode ganhar utilidade, que a música ganha utilidade, porque completa o que sabemos e para onde olhamos. E nos garante, por isso, quando nós sabemos para onde olhamos e o que vemos, somos mais livres. E, portanto, a importância das equipas de saúde são brutalmente importantes, porque garantem a tal famosa autonomia e liberdade aos alunos. Um aluno bem informado é um aluno livre. Livre, enfim, de fazer até as suas asneiras, de fumar quando não deve, de tomar café antes de ter idade para o fazer, do ponto de vista da idade biológica, física, mas falo informadamente. E por isso a prevenção, para mim, é hoje um exercício em que a escola completa também uma das suas grandes frentes, que é a da formação de cidadãos. Para isso, estes últimos 2 governos, esta equipa ministerial de educação, fez lançar alguns documentos fundamentais, a meu entender. Um perfil do aluno, desenhado à saída da escolaridade obrigatória, onde estão definidos valores muito importantes, que ficam preto no branco, muito claros agora. Vimos à escola para quê? Não é para aprender matemática ou geografia no vazio, é para aprender matemática e geografia para podermos perceber o mundo melhor, e compreender o nosso papel melhor no mundo e sabermos o que podemos fazer por esse mundo, pela nossa presença neste mundo. Num mundo que é global, que é multicultural, que é feito de gente que tem religiões diferentes, cor de pele diferentes, ouve músicas diferentes, tem sabores diferentes na comida, mas ainda assim um mundo só. Este planeta é um mundo só, uma família humana só. E pela primeira vez a escola assume uma coisa que parecia proibida, né? Que não é neutra, não há neutralidade na escola, há valores. E os valores são da responsabilidade individual por um bom destino, por um bom caminho, porque também somos responsáveis por circunstâncias que nos criamos. E a prevenção para a saúde é brutalmente importante neste caminho da responsabilização pelo indivíduo que se é. Não é sabendo muito de matemática e cometendo asneiras enormes ao nível da alimentação, do sedentarismo, dos gastos de água, do respeito para com os outros. Quer dizer, vejam como a frente que nos torna cidadãos é uma frente muito larga. E, portanto, eu não consigo imaginar que um expert em física quântica possa ser um mau vizinho, um mau condómino. Vejam, com um discurso totalitarista, xenófobo, não pode, as coisas não conseguem estar desligadas. E por isso a prevenção para a saúde tem que ser encarada como uma vertente que completa esta formação para a cidadania. E é nesse sentido que foi criada uma área disciplinar, curricular, transversal no primeiro ciclo e no secundário, mas disciplinar no sentido contemplativo previsto nos segundos e terceiros ciclos, para se discutirem temas fraturantes e que infelizmente a escola não conseguia fazer emergir do seu currículo, quase como se o currículo paralisasse a ação, a reflexão, a formação cidadã. E por isso, não sendo necessário, tornou-se necessário falar de género, falar de sexualidade, falar de desenvolvimento sustentável, falar de planeta, só um, e falar de prevenção para a saúde. Vejam como falamos de racismo, como falamos, são tudo assuntos fraturantes, e os da prevenção para a saúde também. Porque houve sempre algum pudor em falar de assuntos que pareciam proibidos.
e a doença e a morte pareciam proibidos para quem se reclama como uma instituição que ajuda a deslindar a vida, porque a escola não é outra coisa senão deslindar da vida para que a vida se faça melhor. Por isso temos filosofia, temos literatura, temos expressão plástica, educação física. Vejam como fica claro que este trabalho é um trabalho que tem que ser feito globalmente e, portanto, não podemos pensar que as equipas de prevenção de educação para a saúde se fazem entregando a um grupo de professores e um psicólogo e uns voluntários que ajudam, e pronto, fica arrumado. A escola responde bem, porque já entregou aquilo a um ou dois professores. Não há equipas de educação para a saúde que sobrevivam sozinhas, sem o resto da escola. Portanto, é um trabalho em que as equipas de saúde, eu imagino desta maneira, as equipas de saúde planificam, definem estratégias, mas precisam de todos. Pode desenvolvimento operatório disso. Do porteiro, ao assistente de buffet, ao professor da disciplina A, B ou C. A discussão, a responsabilidade da discussão da saúde, como do racismo, do género, da violência doméstica, não podem ser entregues a um personagem da escola. Tantas vezes carregando sozinhos hiperresponsabilidades e ficando absolutamente esgotados como profissionais, porque se sentem absolutamente cansados de remar tantas vezes contra a maré. Conhecemos casos em que as escolas quase ignoram a atitude das equipas de educação para a saúde. Pronto, eu entreguei à equipa, está feito. Não, é de todos. E, portanto, esta a importância de fóruns como este, de webinars como estes, contagiarem cada vez mais gente, para que se perceba que é um trabalho do país inteiro. É um trabalho do país inteiro. Se calhar é um trabalho dos voluntários da Liga, a fazer visitas a doentes, mas já estamos noutra fase, não estamos na prevenção, estamos na fase do cuidado, da terapêutica, e sim, mas na fase da prevenção, todos temos que ir juntos para esta formação que se quer, para este cidadão que se quer hoje, à saída da escola, mais capaz, mais motivado, mais criativo, muito mais livre. E ninguém consegue ser livre sem informação. Ninguém consegue ser livre sem que a informação possa ser discutida, elaborada, trabalhada, para que dê lugar ao tal conhecimento, para sermos senhores do nosso destino. E aí sim, podendo escolher bons ou maus caminhos, mas percebem que a escolha só se faz com a liberdade que o conhecimento empodera. Estou à vossa disposição, podemos conversar depois mais um bocadinho. Isto assim, só para a entrada, foi isto que pensei para vocês. Muito obrigada, Cristiana. Obrigada, e como digo, a ideia é mesmo essa, é de algum diálogo, acaba por ser mais fácil também, e já fomos tendo aqui algumas notas no bate-papo enquanto a professora Ariana ia falando. Eu vejo aqui, e é um assunto que e achei curioso que a professora começa justamente por esta questão da vida e da morte e de não haver provavelmente uma idade, nenhum momento para a fazer, não é? Eu remeto-me muito aos primórdios da minha própria atividade na Liga, quando se falava, o cancro não era propriamente aquilo que se falasse mais habitualmente nas escolas. Portanto, havia muito aqui esta noção de que, não, falar de cancro, não, e quanto mais novos os meninos se forem, pior. Portanto, menos se fala, é um bocadinho ao contrário. Quanto mais novos eles são, menos se deve falar da doença. E acho curioso, vou contar este episódio porque é realmente dos mais paradigmáticos. Quem me convida a primeira vez para falar especificamente de cancro ao primeiro ciclo é o Colégio Alemão, no Porto. E na altura eu fui contactada de facto nessa lógica. Queriam que eu falasse de cancro da pele, especificamente, o que era compreensível, a pele deles muito mais branquinha e, portanto, maior risco para as crianças, e queriam que eu falasse de cancro da pele. E eu, um bocadinho imbuída daquilo que me vinha acontecendo a nível de contexto escolar, o que é que eu pensei? Bem, eu vou responder positivamente ao pedido, mas não vou falar de cancro da pele, vou falar de sol. E, portanto, falo de tudo o que é necessário, mas sem falar da própria doença. Pronto, e assim foi. Eu fiz toda uma abordagem sobre o sol, o que é que o sol podia ser, os riscos, os benefícios, enfim, tudo e mais alguma coisa. E a determinada altura aparece-me, e as minhas ações são muito interativas, a partir de determinada altura aparece-me lá um dedinho no ar, no meio dos miúdos, e eu dei-lhes a palavra, obviamente, e a criança diz-me assim:
tudo o que estás para aí a dizer é ótimo. Mas então, como é que aparece o cancro? E a palavra surge da própria criança, portanto, nem fui eu que usei a... Às vezes acontece, falam em doenças, mas não. Aquela criança diz especificamente, então explica-me lá como é que do sol passamos para o cancro. E foi tão natural a pergunta como natural foi a resposta, e de facto passou a ser um bocadinho essa, se calhar, a minha abordagem, que é, eu falo de tudo aquilo que eles também quiserem que eu fale. E portanto, se eles estiverem preparados, vamos lá e continuamos a dar-lhes as respostas. E isto a propósito aqui do contributo da Catarina Malho, que nos diz aqui no bate-papo que, infelizmente, os filhos fez em novembro um amigo de infância de cancro. E a escola não estava preparada e não acompanhou os alunos. E isto também vai acontecendo. Eu gostava, se calhar, se a professora Ariana pudesse e tivesse, logicamente, essa noção das escolas que vai acompanhando, se tem esta ideia, se é muito comum as escolas, de facto, não estarem preparadas, como é que lidam com... Porque os casos vão aparecendo, não é? Quer de familiares diretos, os pais, as mães, os avós, mas também das próprias crianças. Tem algum tipo de testemunho, de ideia de como é, no fundo, a vida das escolas a este nível? Há alguns assuntos que são assuntos tabus para as escolas, como eu digo, a questão de alguns valores são complicados, porque as pessoas, em nome da neutralidade da escola, que não existe, não é? Da suposta neutralidade, não falam de muitas coisas, entre eles de morte e de vida. No Observatório de Vida das Escolas, uma das escolas que eu acompanho, de que sou consultora, infelizmente, por razões que estão a ser estudadas, tem vindo a perder várias crianças. É um projeto de inovação pedagógica, é uma escola maravilhosa, em Rio Maior. Por algum motivo foram perdendo algumas crianças muito pequeninas. E, portanto, não tiveram alternativa discutindo o assunto, porque foram várias perdas. Em 2 ou 3 anos perderam vários alunos. Naturalmente, as responsabilidades do país e das entidades de saúde estarão a ver se há alguma coincidência, se há outros, enfim, fatores que justificam, mas a verdade é que se quebrou o tabu e se falou da morte, porque normalmente os assuntos de doenças pesadas no nome, não mais pesadas que todas as outras, conduzem à morte. Normalmente se acredita que se protege as crianças, não falando dos assuntos. Imaginem, continuamos no século XXI a dizer quando o avô parte para o céu. Vejam como nós continuamos a sentir necessidade de amaciar verdades para as crianças, quando a melhor forma de o fazer é desocultando. Portanto, não precisamos de arredondar as histórias, precisamos de escolher bem as palavras, precisamos que esse momento se faça de forma clara, mas não, os bebés não vêm nas cegonhas, nem quando morremos somos aquela nuvem no céu. Podemos naquela nuvem ver a nossa avó, o nosso avô, o nosso pai, de quem estamos tantas saudades, porque a gente escolhe vê-lo numa árvore, numa nuvem, por isso a metáfora da nuvem pode ser muito bonita, mas eles têm que saber, precisam de saber que não se vai para nuvem nenhuma, que o ciclo da vida é isso mesmo, é vida e morte, que se nasce, que se morre, como o peixe lá da sala, como a tartaruguinha que temos lá no pequeno aquário da sala, como o coelho que também temos lá na gaiola, quer dizer, por isso é tão importante estas em idades pequenas ter bichos na sala, plantas, vemos como as plantas precisam de luz, se não definham, precisam de água, também não tropam, porque senão também morrem afogadas. Vejam como é tão importante termos oficinas de ciências, trabalho experimental, mas quando chegamos à parte dos adultos, nós vemos que a tartaruguinha morreu, que o peixinho morreu porque alguém lhe dá comida demais, e quando falamos de vida e morte, não falamos. Eu quero vos dizer que dos momentos mais importantes no agrupamento de escolas onde sou consultora foi quando todos puderam chorar juntos a perda do amigo. E choraram, e festejaram, e filmaram, e homenagearam, e cantaram com direito às saudades, mas porque se falou do assunto. A solução não passava por manter o silêncio sobre o assunto.
E vejam como, de uma forma tão avisada, agora decidimos falar do Covid às crianças. E os melhores aliados para o Covid foram as crianças, que lavam as mãos. O meu neto, que não lavava as mãos nem pintando, nem que elas tivessem castanhinhas lá fora, agora passou a lavar as mãos com muito cuidado e explica como é que se faz, por cima, por baixo. Vejam como muda os sapatinhos à entrada. E não esquece, porque há sapatinhos do jardim e há sapatinhos da rua. Por causa desse bichinho que podemos levar para dentro do jardim de infância. Vejam como tornamos as crianças aliados perfeitos nesta luta contra a pandemia. Vejam se tivéssemos usado as crianças há mais tempo para falar de cancro com os seus pais. Talvez alguns hábitos, como eu digo, de sedentarismo, nós não sabemos, mas a verdade é que há correlações entre consumos de açúcares, de hidratos, carbono e cancro. Eu vi, o professor Cardoso da Silva explicou-me, quando também eu estive doente, que países como a China têm muito pouca incidência de cancro. Alimentações ricas em arroz, de verdade uma quase não utilização de açúcares. Quando ele falava do nordeste do Brasil tão pobre, não tinha incidência de cancro. Também ele também diz que foram os maiores que viu, porque os que, quando já eram detectados, não há intervenção precoce. Mas vejo como há coisas que também podemos fazer. O cancro da pele, claramente, é um trabalho de indivíduo. Quer dizer, vejam, há uma porcentagem enorme de coisas que podemos fazer. A luta pelo corpo, o corpo saudável, por isso, um dos valores é o cuidado do corpo, assumido no programa de cidadania e desenvolvimento, que também se fala do corpo, deste brincar, mas também deste respeitar do corpo. E por isso eu defendo que quanto mais cedo se começar a falar, eu acho que, não sei qual é a idade certa, aqueles que trabalham sobre isto de uma forma mais cuidada sabem muito melhor que eu, como eu vos disse, eu não sou especialista para a saúde, eu sou uma especialista de educação global, no sentido de que eu gostaria que as equipas de educação para a saúde não estivessem tão sozinhas nas escolas. E sou eu, como consultora, quando alguém me traz à reunião o responsável por isto, o responsável por aquilo. Eu disse, não sei, vamos chamar a responsável pela equipa de educação para a saúde. Como é que algum professor diz, não, eu não tenho esse trabalho, eu tenho outros. Como é que tem outros? Então, quando o aluno está a ser mal educado com o outro, eu vou dizer, não, ele não é meu, sabe, é de outro ano. Não, eles são todos nossos. Portanto, o trabalho de educação para a saúde é todo nosso. É isto que nos distingue como educadores. Não é dadores de aulas de física ou dadores de aulas de geografia. Eu quero pensar neste trabalho de educadores. E por isso é que eu digo que estas equipas têm que se completar, ter linguagens multidisciplinares e coisa fantástica, ter 80 ou 100 professores no agrupamento que nos ajudam a fazer este trabalho. E fazer este trabalho, porque pode ser feito com história, quando se diz que, quando se faz análise da doença ao longo dos anos, da história, há séculos que não sabíamos isto, hoje sabemos mais coisas. Quer dizer, vejam como há assuntos tão proibidos que ficam só para algumas pessoas, quando tantos outros nos podiam ajudar a falar deles. Mas a Cristiana tem toda a razão, quer dizer, as crianças que fazem todas as perguntas do mundo quando são pequeninas, vão deixando de fazer perguntas porque sabem que é um assunto que parece proibido. E parecendo proibido, elas permitem-se a ter fantasmas estranhíssimos na sua cabeça. E é por isso que eu digo que vale a pena falar do assunto abertamente. Mas Sem dúvida. temos que preparar os pais, enfim, depois há essas discussões todas difíceis, não é? A propósito dos fantasmas, e eu estava aqui a pensar se devia ou não, mas acho que realmente vale a pena também irmos pegando e contribuindo aqui de outras formas. A propósito dos fantasmas e a propósito desta história de quando os nossos entes queridos morrem e vão para as nuvens, isto faz com que às vezes crianças, e isto é história real, certo, do menino que é acompanhado em consulta psicológica, ou começou a ser acompanhado em consulta psicológica, justamente porque o avô morreu e lhe disseram que ele tinha ido viver por uma nuvem. E o avô via mal, usava uma bengala.
e o menino passou a ter medo de sair de casa. E, portanto, ele vai fazer uma consulta psicológica porque é uma criança que passa a ter medo de sair de casa. E uma vez com a psicóloga, depois de todo o processo que é necessário, a partir de determinada altura, ele acaba por partilhar aquilo de que tem medo. Ele tem medo que o avô lhe caia em cima, porque o avô vê mal e anda tropegamente, e a nuvem é pequenina, e portanto ele pode, e se ele cai da nuvem abaixo? E isto é algo que, e de facto é verdade, é como diz, as crianças têm ainda, algumas delas, um pensamento muito concreto, e portanto se ele vive numa nuvem, ele está lá em cima e ele pode cair conforme cairia cá em baixo, não é? E nós realmente, os adultos, não fazem por mal, nós fazemos o melhor que podemos e sabemos, mas às vezes é preciso, e eu acho que muitas vezes nas escolas, é isso que às vezes falta, é também o professor ter acesso a algumas estratégias para perceber como é que faz isto que a professora está a dizer, que é como é que pegamos num assunto que teoricamente nem é muito da minha responsabilidade e ele passa a ser da nossa responsabilidade. A esse propósito, acho que também seria depois importante abordarmos, ou digo eu, na minha pequenez, mas de quem já leu também os livros que a professora Ariana escreveu com o professor Rui Trindade, a propósito da autonomia e flexibilidade curricular. Estamos agora num novo paradigma que nos ajuda muito a isto, que nos ajuda a trazer para o contexto escolar uma temática que não é a dita temática académica, mas que permite ao aluno ter conhecimentos que depois traz para a vida. E eu acho que também é um pouquinho isso que está aqui em causa. Também ainda, eu vou juntando aqui alguns assuntos também para permitir depois à professora Ariana completar e, enfim, dizer o que achar melhor. Também a propósito disso, também concordo inteiramente consigo, como é óbvio, no que diz respeito à interdisciplinaridade, ao trabalho de equipa, mas às vezes, penso eu, e aqui não sei de quem é a maior culpa, ou se é que a culpa, já acho que aqui não é uma questão de atribuir culpas, mas às vezes falta-nos pensar que os pais, os encarregados de educação, também devem fazer parte desta equipa, porque isto de dizer na escola tudo e depois fica-se em casa sem essa informação, depois a comunidade educativa não está completa, não é? Temos ali o professor, temos o aluno, mas falta-nos também depois estes pais, não é? E também temos aqui alguns pais a assistir hoje, esta importância de nós de facto percebermos esta educação para a vida, para a morte, para a saúde, como algo que é da responsabilidade de todos, efetivamente. Alguns no âmbito da escola, outros no âmbito de casa. Fundamental incluir os pais, porque o pior que podia haver era haver linhas contrárias de atuação, né? Os pais quererem de uma maneira e são os principais responsáveis pelos seus filhos, os filhos são lá de casa, nós só somos emprestados, a nossa escola, e a escola atuar de outra maneira. Este trabalho tem que ser feito com pais, como nós sabemos, sempre, sempre, sempre. São assuntos difíceis, porque lá em casa, imagino que se cultiva o mito durante, imaginemos, de primeiros ciclos, que os bebés vêm nas cegonhas, que quando se morre vai para a nuvem. Isto tem que ser muito preparado com os pais. Nós agora já está com uma idade, podemos falar das coisas como elas são, vamos ter uma linguagem muito cuidada, não é uma linguagem difícil, nem hermética, como sabem muitas vezes o medo faz os educadores, os professores refugiarem-se os pais, até numa linguagem hermética, é uma forma de fugir dos assuntos. Não, vamos falar de forma simples, porque as idades exigem isso. Quando miúdos de terceiro ciclo, de secundário, não. Podemos falar concretamente de números, de estatísticas. E a verdade é que há muitas disciplinas que ajudam a falar destes assuntos, se nós quisermos. Se nós quisermos, nós falamos destes assuntos em projeto interdisciplinar. Cada vez temos que ficar mais certos disto. A escola não é uma gavetinha de disciplinas, porque senão tinha dado bons resultados, e a verdade é que com dezenas de anos percebemos que não deu bons resultados. Essas gavetinhas têm que ir desaparecendo aos poucos. Os saberes especializados das gavetinhas são precisos, mas são precisos para ir ao encontro uns dos outros. Vejam, há 20 ou 30 anos em Portugal falávamos pouco de equipas multidisciplinares. Hoje não conseguimos ir, há 30 anos eu lembro-me, trabalhávamos quase uns contra os outros, de ciências de educação, psicologia, educação social, assistentes sociais, parecia que estávamos a disputar territórios. Hoje, ao contrário, fazemos de forma natural, completando o pensamento uns dos outros, os saberes uns dos outros,
como hoje as equipas multidisciplinares são a condição para enfrentarmos qualquer projeto. No que diz respeito à escola, com os pais, eu ontem mesmo estive, presumo, na secundária da Maia, num webinar da Associação de Pais da Maia, de que tinha muitos professores, tinha naturalmente o diretor do seu agrupamento, o presidente da Associação de Pais, toda a gente, e discutimos muito isto, como os pais são os parceiros importantíssimos. Para isso eles têm que participar connosco. Portanto, as equipas de educação para a saúde têm que passar a incluir também pais nas suas reflexões, mas isto não pode ser uma seca, ir lá à noite ouvir falar como uma seca, que não. Tem que ser a propósito de projetos concretos, fazer disto uma festa, o conhecimento é uma festa, e não há conhecimento maior nem menor. Saber mais coisas, como eu digo, dos vulcões, é tão bom como saber mais coisas sobre o cancro. Eles adoram saber coisas dos dinossauros. São assuntos tão difíceis. Falar de dinossauros, só dizer o nome deles e pronunciar o nome deles é dificílimo. Vejam como eles sabem, distinguem-nos a todos. O meu neto, como todos os outros netos das pessoas com a minha idade, consegue aprender nomes de dinossauros, saber distinguir um Tiranossauro Rex de outro qualquer, e não conseguem compreender o que é uma célulazinha que, detectada a tempo, permite a uma equipa médica atuar e falar da prevenção e, sobretudo, enfim, do trabalho de intervenção precoce a este nível, que nos garante mais saúde. Quando falamos da morte é para fazer um elogio à vida. E, portanto, temos que falar da morte de forma natural. Porque é que há assuntos que não são proibidos? A prevenção rodoviária. Porque vamos falar, podemos morrer atropelados, não passamos fora da passadeira. Aí toda a gente já não tem medo de discutir. Mas se falarmos do sol na praia, e a época balnear vai começar, vamos ocultar os motivos, porque é que os sinaizinhos nos preocupam. Para as crianças é preciso respeito. O respeito passa por a informar bem, as informar corretamente, com uma linguagem naturalmente adaptada a cada idade. Com pais, sempre os pais do lado destas equipas. Isso é extremamente importante. Eu agora, mesmo proposta, a professora acabar de falar, ia cair aqui a mensagem que eu acho que vou ler direto. Eu estava aqui a tentar fazer aqui uma triagem, mas acho que esta, porque é de facto aquilo também que nós procuramos hoje, é procurar estratégias, boas práticas, e elas não têm que ser dos experts, porque todos nós que trabalhamos em contexto escolar e que trabalhamos no terreno, independentemente, pode ser contexto de saúde, escolar, enfim, outro, somos também exemplos e podemos partilhar. Às vezes eu noto isso muito no trabalho que desenvolvo na Liga. É sempre tão bom quando eu consigo juntar os professores, porque às vezes eles entram na sala muito desmotivados, acharem que nada de bom pode acontecer, que nada de bom se consegue fazer, e saem sempre muito motivados porque ouvem as partilhas dos outros, ouvem as ideias dos outros e saem ali com outra energia. Então temos aqui alguém que nos está a ouvir, porque eu não consigo perceber se pelo nome do utilizador não chego lá, se é homem, se é mulher, mas que nos conta então que escreveu um conto sobre a Covid para os meninos da pré e do primeiro ciclo ouvirem contar em tempos de confinamento. Gravei vídeo comigo a contar. E os meninos em casa, com os encarregados de educação, deram um importante feedback. Os pais informaram que foi muito bom, pois consciencializou os meninos para a importância das regras da prevenção. E que a professora Maia Sucé, portanto é uma senhora, porque eles ainda não sabem falar bem, ensinou a mandar embora a Covid. Foi mesmo muito bom. O conto chama-se Teresa, a espanta-vírus. E pensa então que será da professora Maria José Guimarães, de Vila das Aves, que é professora. Obrigada pela identificação, mas assim torna-se mais fácil e também partilhamos. E é mesmo isto que eu acho que é bom também nestes fóruns, é podermos contar o que fizemos. Acho que muitas vezes, professora, o que se faz nas escolas fica muito na própria escola, não é? Fica dentro daquelas paredes e faz coisas tão boas e às vezes não se sabe tanto quanto se deve saber. Porque se naturalizou a ideia de falar mal da escola, de criticar a escola, agora um bocadinho menos, porque se pode perceber na casa das pessoas um outro lado dos filhotes, não são tão fáceis, e eram só 2 ou 3 em casa, na escola são aos 28 ou 26 cada vez numa turma,
Portanto, havendo coisas para melhorar, evidentemente, todos sabemos que há coisas para melhorar no projeto escolar. A verdade é que em democracia conseguimos feitos notáveis. O mais notável ter todas as crianças na escola, né? Que há 40 anos não tínhamos. Ter todas as crianças na escola. Mas isto tem que se fazer, não é criticando, é ir lá ajudando. Eu já não vejo, ninguém vê as associações de pais como cobra, cobrar bons comportamentos. Não, não. Estão lá para ajudar professores a pensar a sua prática, e às vezes alguns precisam mesmo que alguém de fora sinalize, mostre o espelho, veja como está a ser pouco interessante, veja como está a ser injusto, mas não é para cobrar, é para ajudar. E neste trabalho todos somos poucos, pais e professores. Portanto, eu também tenho algum medo que seja na moda, bater nos professores, bater nos professores. As mudanças são sempre difíceis em qualquer profissão. E esta tem uma história longa, que foi feita de uma forma isolada, numa sala de aula, fechava-se a porta e era só professor. E de repente vamos ter que começar a trabalhar uns com os outros, sem medo de abrir a porta, confessar ao outro colega que eles se portam muito mal connosco, como é que tu fazes para eles se portarem menos mal, afinal o menos mal também não é muito grave, porque é só um barulhito de conversa, mas como é que tu fazes para eliminar o barulho de conversa? Portanto, há aqui coisas onde podemos ir todos juntos, se compreendermos que é um processo de mudança que está a acontecer, com algumas dúvidas, algumas ansiedades por parte das várias pessoas. Portanto, a Cristiana parece muito bem ir junto com os pais. Portanto, as equipas de educação para a saúde irem com os outros professores e funcionários. Quer dizer, não me cabe pela cabeça excluir os funcionários das escolas, somos parceiros ótimos, quer dizer, de projetos destes, como os da educação para a saúde. A senhora do buffet consegue ver coisas que nós não sabemos, nós, equipas de saúde, consegue ver quem come desalmadamente e desequilibradamente, porque vende quilos de todos os seus chocolates. Veja como ela pode ter um papel muito interessante. Felizmente, nós temos uma equipa de técnicos da gestão educativa, de uma maneira geral, muito atentos. Houve uns anos que trabalhava muito sobre o bullying, e sabem que os funcionários são os melhores parceiros possíveis, porque são quem conhece miudagem, às vezes até já conhecem porque já eram do tempo deles na escola, os pais dos garotos, e conseguem perceber que é um comportamento mais triste, é um comportamento mais reservado por parte de alguém que está mais num canto, como alguém que anda a comer porcarias em excesso, alguém que deixou de ir à cantina comer. Eu tenho muito boa impressão das cantinas das escolas que acompanho no Observatório, porque aquelas funcionárias conseguem fazer a sopa que os pais não conseguem, que eles comam em casa à noite. Mas com uma voz de comando, a senhora cozinheira vem e diz: é para comer sopa hoje toda a gente. E toda a gente leva no tabuleirinho a malguinha de sopa. Coisa que em casa a gente sabe que às vezes não se consegue. Vejam como há parceiros inusitados. Quer dizer, saibamos nós procurar estas empatias, estas sinergias, para a educação, para a saúde, para a vida, todos somos poucos, e parece muito interessante o testemunho da Maria José, que mostra bem isto, né? Mostra como, explicando de forma clara, eles conseguem ser uns ótimos parceiros nesta luta, que foi o Covid e que vai ser Covid e continuar a ser Covid, e também o cancro, e chamar a coisa pelo nome. É verdade. Temos aqui um contributo também de uma professora que diz ter um aluno no 8º ano que está com uma depressão, está a ser medicado, que está traumatizado com o impacto e a mudança de hábitos e rotinas na sua vida e na vida de todos, devido ao Covid. Em cidadania, neste regresso à escola, pediu para não se falar de Covid.
disse para falarmos de tudo menos Covid. Diz a professora, já chega, professora, dizia o próprio do aluno, não é? Eu acho que, efetivamente, nós temos de ter essa consciência e exatamente, é o equilíbrio, não é? Nós na Liga, quando decidimos fazer este ciclo de webinars, logo em setembro, eu acho que nós tínhamos a secreta esperança que nós neste momento já não tivéssemos Covid, não é? Mas a realidade é que estamos ainda com ele à perna. E a verdade é que quando nós dizíamos e quando propusemos, enquanto departamento para as escolas este ano letivo, que a temática-chave que orientou as nossas atividades, as nossas propostas, fosse esta história da prevenção a dobrar, é precisamente porque, efetivamente, neste momento, o que nós temos de ter consciência é que a Covid nos acompanha e, portanto, há aqui, de facto, uma série de mudanças de hábitos e de rotinas e nem todas têm que ser más. Eram os exemplos que dava em relação ao seu neto, não é? É a questão de lavar as mãos, é a questão de trocar o sapatinho, é a questão de ter mais atenção ao outro. Se eu devo, se de facto há assim tanta necessidade, estamos sempre uns em cima dos outros e sempre a tocar nos outros e a invadir o espaço privado uns dos outros. Há aqui algumas coisas que podem ficar e que ainda vão ser efetivamente boas. Mas apesar disso, temos que nos lembrar que continua a haver outras doenças, continua a haver outras realidades, não é? E é esse equilíbrio que eu acho que por vezes há alguma falha, não é? Há alguma falta de capacidade também, e depois fala-se, e às vezes não se faz, não é? Que também é outro equilíbrio que também Todos é necessário. percebemos bem esse garoto, porque todos de verdade vimos ao longo dos últimos meses serem esquecidos das outras patologias, enfim, todos sabemos que foram tempos profundamente inseguros, onde ainda se estava a construir conhecimento. Vejam o que já aconteceu com as vacinas, as campanhas de desinformação são brutais, as campanhas de desinformação com a Covid eram brutais, e a verdade é que aquilo cansou de tal maneira que, enfim, que vemos até nos jovens universitários, na nossa faculdade, conseguimos ver isso, comportamentos perigosos. Portanto, as esplanadas estão cheias de gente sem máscaras. Portanto, percebemos que enfim, estas campanhas de desinformação, este excesso de falar de Covid, levou se calhar a, enfim, desinformações do que era essencial. Naturalmente que houve grandes contradições, porque também nos estava a construir. Eu tenho um profundo respeito pela nossa Diretora-Geral de Saúde, profundo respeito. E não me choca nada que a doutora Graça Freitas se contradiga, porque está a construir conhecimento, está-se a construir informação válida. Nós não nascemos a saber coisas como todas do Covid, porque não sabíamos era coisa nenhuma. E, portanto, mas o excesso de informação pode trazer o desgaste, o cansaço e comportamentos perigosos pelo tal cansaço. Também eu, com certeza muitos de nós que estamos hoje num fórum, houve uma altura que, por sanidade mental, deixámos de ouvir tantos especialistas. A gente nunca viu tantos especialistas, especialmente especializados, a falar na televisão sobre tudo e mais alguma coisa, né? Agora parece que aconteceu finalmente outra coisa, vai-se falar de outra coisa. Agora os especialistas, especialmente especializados, serão de outros assuntos. E ficaram esquecidos, quer informação pertinente. Nós não queremos que agora o regresso à escola, isso é muito importante, que o regresso à escola agora seja para massacrar miúdos a falar das prevenções de Covid. Isso devia ter sido feito enquanto estávamos à distância, algumas vezes, combatendo a lógica até das televisões, que levaram até, enfim, até à saturação máxima, e isso, como digo, é muito perigoso. O tempo de regresso à escola é um tempo de festa, porque vamos ver os amigos, vamos ver o brilho nos olhos dos alunos, apesar da máscara, vamos conseguir estar com eles de outra maneira. Vejam a fúria avaliativa. Há escolas que decidiram nas próximas semanas avaliar os alunos, então nem sequer os receberam, nem sequer estiveram com eles, nem sequer conversaram, já vão avaliar o pessoal a correr. Portanto, vejam, às vezes não fazemos as coisas bem. Não. Este não é o tempo para se falar de Covid, é o tempo para se falar de outras coisas, de como as saudades nos afetaram e, enfim,
é um tempo de festa, eu acredito que é um tempo de festa, apesar das coisas não estarem resolvidas, é um tempo de festa, porque assinei aquele documento de 107 especialistas de várias áreas, com muitos infecciologistas, o professor Henrique Barros e outros, de que as escolas deviam abrir, que, enfim, tinham mesmo que abrir, porque os alunos, as crianças, os jovens não vivem sozinhos, nós não aprendemos sozinhos, nós precisamos dos outros para aprender, precisamos dos outros para perceber como nos comportar. E nada melhor do que o isolamento em casa para criar medos, desenvolvimentos. A verdade é que não houve ninguém, não era fácil numa tela confessar os nossos medos. Quem vai? E quer dizer, e a verdade é que estávamos sozinhos. Houve muitas crianças profundamente sozinhas nestes meses todos. Por isso é a altura de virem para a sala e irem aos pouquinhos. Também conheço crianças, tenho filhos amigos que têm medo de sair de casa. É preciso, vejam que este é QB, eu não sei bem o tamanho do quanto basta, é como na cozinha, não sei bem. Exato. Dizer Depende melhor do do forno, depende dos ingredientes, não é? que E quer é dizer, gosto. isso é uma questão de bom senso. Nós vamos vendo, sobretudo ajudando. É um tempo para ajudar, não é um tempo para cobrar. É um tempo para dar segurança. Não se pode dar abraços, mas podemos contar histórias seguras. E, sobretudo, não perceber que há mais vida para além de Covid, há mais doença para além de Covid, e, portanto, há assuntos que não saíram da agenda porque entrou na agenda o Covid. E, portanto, todos nós estamos preocupados, vocês mais do que toda a gente, com certeza, neste desviar um bocadinho do foco que doenças, que as associações de médicos, os cardiologistas estão aflitos, os especialistas oncológicos, quer dizer, há outras frentes que estão a matar muita gente. Sim. E há outras frentes que não podem ser descuradas de todo em todo, não é? Agora falava, curiosamente, nesta questão do como é difícil, face a uma tela, a manifestar os nossos medos, as nossas ansiedades, e a verdade é que também é difícil, face a uma tela, muitas vezes, comunicar. Esse foi outro dos grandes problemas e, porventura, foi uma das grandes fragilidades que ficou a nu, porque não é fácil lecionar através de um monitor. Não foi fácil professores e alunos irem para casa e terem que se adaptar a estas novas realidades. Eu ia chamar aqui à nossa conversa, como já vos expliquei, a Carla Rocha não está, mas está, de outra forma, ia chamar realmente a Carla Rocha à conversa, precisamente porque esse é o contributo que ela nos traz. Como é que podemos continuar a comunicar usando aqui algumas estratégias? E acho que ela acaba por dar algumas sugestões que são interessantes, de um ponto de vista de comunicação rádio, que é o que ela vai dizendo, mas não só. Também numa perspectiva, eu acho que ela dá dicas que são essenciais para a nossa vida. Portanto, eu acho que sem demora, e já nos puseram aqui o vídeo, vamos ouvir então a nossa Carla Rocha e as sugestões que ela também nos dá. Olá, boa tarde a todos. Obrigada à Liga Portuguesa contra o Cancro por este convite para estar aqui convosco esta tarde. Obrigada ao Núcleo Regional do Norte. O meu nome é Carla Rocha, sou formadora na área da comunicação, mas sou também apresentadora de rádio. Tenho uma carreira de 30 anos e aquilo que gostava de partilhar convosco e que levo para as formações que damos hoje em contexto remoto, como este que estamos aqui a viver, tem a ver com conselhos que me deram no início da minha carreira da rádio, que se ligam com este contexto remoto. Nós na rádio não temos imagem, nós não conseguimos ler a audiência, ler os sinais, temos que ser diretos e incisivos naquilo que queremos dizer, e hoje no remoto o tempo é escasso e acima de tudo as pessoas estão saturadas. Por isso, muitos de vocês, julgo eu, podem levar daqui destes 3 conselhos que me deram no início da carreira algumas ilações para a comunicação remota e algumas técnicas práticas, espero eu, para tornarem as vossas comunicações mais atrativas, porque é isso que nós queremos, não é? Captar a atenção e o interesse das pessoas que estão connosco e, acima de tudo, tornar a nossa mensagem clara e memorável para que as pessoas se possam lembrar delas algum tempo depois, muitas vezes até anos depois. Se tivermos uma comunicação que é memorável, a audiência vai lembrar-se daquilo que dissemos anos depois. E nós temos professores aqui na audiência que sabem muito bem como é que isso se faz. Portanto, é para todos vós, professores,
profissionais de saúde, mas também muitas pessoas que se inscreveram e que são de outras áreas de atividade. Foi nisto que eu pensei quando elenquei estes conselhos. O que é que eu aprendi em 30 anos de rádio e, sobretudo, o que é que eu nunca deixei de usar em 30 anos de rádio, porque estes foram conselhos dados numa fase precoce. Primeiro conselho que me deram: nunca ligues o microfone sem saberes o que vais dizer, sem teres uma estrutura mental daquilo que vais dizer. De que forma é que isto passa para o remoto e para as comunicações que podem ter hoje em dia? Hoje em dia é importante resgatar técnicas de comunicação que aprendemos se calhar no 9º ano, ok? Estruturas, modelos. Eu não faço uma apresentação, não dou uma formação, não faço uma palestra, não faço um programa de rádio sem saber na rádio, cada vez que ligo o microfone, o que é que eu vou dizer. Então, para isso, o que é que eu vos aconselho? Uma estrutura muito simples: abertura, desenvolvimento e fecho. E isto é uma estrutura que vem do tempo do Aristóteles, tem 2400 anos, mas é preciso ter a certeza que hoje na nossa comunicação há estrutura. Isto é o elementar. E esta estrutura de princípio, meio e fim é básico. Básico no sentido, não é básico, porque nem toda a gente aplica. É básico no sentido que é fácil, até intuitivamente, enquanto pensam uma formação ou pensam uma apresentação, podem pensar: ok, como é que eu vou começar? Quais são os meus 3 pontos do desenvolvimento? E é importante agrupar a informação, porque a audiência não consegue reter tudo. E no remoto é ainda mais difícil. Agrupem a vossa informação e tenham este compromisso: eu não vou levar mais do que 3 blocos. Reparem, para este vídeo que estou a criar aqui para vocês, eu vou dar-vos 3 conselhos, não vou dar 20. Então tentem perceber como é que podem agrupar. Então, ter estrutura, abertura, desenvolvimento e fecho, e colocar 3 questões no início da preparação de qualquer comunicação. O que é que eu gostava que a minha audiência soubesse, fizesse e sentisse? E se no vosso discurso, nesta estrutura de abertura, meio e fim, conseguirem responder através do vosso discurso a estas 3 questões, dando uma ação, um call to action no final e deixando uma energia na sala, uma emoção na sala, o que é que eu gostava que aquelas pessoas sentissem? E incluindo isso no vosso discurso, a vossa comunicação vai ser transformada de alguma maneira. Portanto, primeiro conselho: nunca abras o microfone sem saberes o que vais dizer. Remete para a estrutura e a organização que é tão necessária nestes tempos que vivemos em contexto remoto. Segundo conselho que me deram: um bom programa é variado. Um bom programa é variado remete para a falta muitas vezes de variedade que existe na comunicação, a necessidade que nós temos de quebrar o padrão, de não estar muito tempo a falar sempre o mesmo tipo de informação factual, números, dados, matéria. De vez em quando quebrar o padrão significa contar uma história, dar um exemplo, colocar uma pergunta à audiência, envolver outras pessoas. Na rádio nós não temos só palavra, não temos só música, não temos só a previsão do tempo, nem o trânsito, nem a publicidade, nem a promoção a outros programas. Temos tudo isto misturado e é tudo isto que dá dinâmica e variedade. Então pensem no vosso discurso, nas vossas comunicações, como é que podem adicionar dinâmica. E reparem, há um conselho ligado a este segundo conselho que vos dou, que uma consultora de comunicação americana nos deu logo no início, nos primeiros anos na RFM, e que era: tudo o que acontece na vossa vida é material que devem usar na rádio. E eu digo-vos a mesma coisa, eu digo muito isto nas formações que dou. Tudo o que acontece na nossa vida é material que podemos usar. Analogias, conversas que temos com amigos, tudo o que possa sublinhar mensagens que nós queremos passar é rico se vocês adicionarem, porque lá está, quebra o padrão da comunicação. Então, o conselho número 1 tem a ver com a organização, o número 2 tem a ver com variedade, com colorir de alguma maneira a vossa comunicação, não ser sempre tudo igual. E o terceiro tem a ver com uma coisa que me dizem muitas vezes no remoto: não há o não verbal, eu não consigo ver as pessoas. Sim, bem-vindo ao mundo da rádio. Eu tenho que confiar que são pessoas que estão do outro lado, muitas vezes nós vemos, em webinars com mais pessoas não temos noção de quem é a audiência. Confiem. Adotem para vocês estas técnicas de comunicação, melhorem a forma de comunicar e confiem que as pessoas ligam-se a pessoas. Sim, temos a tecnologia a separar-nos, mas no fim da linha, comunicação remota
é comunicação. Portanto, o que é que podem fazer para acionar o não verbal? É, por exemplo, isto que eu fiz aqui. Eu tive cuidado com o enquadramento. Eu estou no centro, estou numa parte da minha sala, mas eu tive cuidado para os meus gestos aparecerem, eu tenho cuidado de olhar na câmara para estabelecer contacto visual convosco, e tenho cuidado que apareça mais corpo. E muitas vezes, e eu vou dar-vos aqui um exemplo, muitas vezes eu estou em conferências e as pessoas estão assim. Claro que aqui o não verbal não vai aparecer, não, ou pelo menos, sim, as minhas expressões aparecem, mas onde é que estão as mãos? Eu sou uma cabecinha falante. Então, evitar estes enquadramentos e tentar que a parte do não verbal dentro do possível, e o não verbal são as expressões, o não verbal são os gestos, o próprio tom de voz, não é? Aquilo que, a dinâmica vocal que acrescentam, também podemos dizer que é não verbal, não é? Porque são tudo pequenos sinais. Tentem perceber como é que podem fazer estas alterações e melhorar estes pequenos detalhes que depois no final fazem toda a diferença. Primeiro conselho tem a ver com a organização, estruturas, usem o modelo que vos fizer sentido, mas tenham a certeza que a vossa comunicação tem um início, um meio e um fim, adicionem colorido, elementos que vão dar variedade ao vosso discurso, sobretudo no remoto, e depois no não verbal, sejam intencionais, garantam que os vossos gestos estão lá, que estão a olhar para a câmara e, se for caso disso, verbalizem emoções. Digam, eu estou muito orgulhoso com este projeto, porque em cima do palco ou numa sala de reunião nós conseguimos ver facilmente que vocês aparentam um ar orgulhoso ou um ar preocupado, ou seja, qual for a emoção que querem comunicar, mas no remoto, em que é mais difícil, em que se perdem alguns detalhes, sejam intencionais também nas emoções, sejam intencionais no não verbal. Eu espero que tenha sido útil, já vamos com 8 minutos. Desejo-vos a continuação de um excelente evento e qualquer coisa podem procurar-me, tenho todo o gosto em ajudar. O meu site é carlarocha.pt. O que eu sei é que estas técnicas da rádio, estas e outras, eu ainda aplico hoje. Eu espero de alguma maneira que possam aplicar também no vosso dia-a-dia. A área da saúde é extremamente importante, mas não só. Nós hoje em dia temos que ter a certeza, vivemos num mundo incerto, vivemos num mundo onde todos nós sentimos alguma insegurança e a maneira como comunicamos não é mais do que a maneira como chegamos ao outro. E melhorar esta forma como chegamos ao outro muitas vezes faz a diferença nos relacionamentos, faz a diferença na formação, faz a diferença nos cuidados de saúde. A comunicação continua a ser vital e hoje em dia se calhar ainda mais. Por isso, obrigada a todos e até breve. E foi este o contributo da Carla. Eu confesso que tentei hoje aplicar algumas das coisas que ela dizia, nomeadamente aqui o meu enquadramento, mas não me é fácil na minha sala ter essa capacidade. Portanto, eu não estou só aos olhinhos a falar, mas quase. Mas realmente eu achei curioso, e dizia-vos isso no início, que a Carla, não podendo estar connosco, fez questão também de partilhar este vídeo, e quando eu ouvi, pensei, realmente os meus profissionais veem-se assim, ela consegue estar numa coisa gravada, quase, parecia-me mesmo que estava neste momento connosco. Se eu não tivesse dito, se calhar vocês não sabiam, não é? Podia ter sido aqui uma cartada para eu jogar. Bom, mas como vos digo, acho que são aqui 3 sugestões, 3 conselhos que ela nos deu, que nos fazem pensar que esta questão da comunicação em saúde não tem que ser apenas e só uma comunicação formal, em contexto, e eu acho que vai muito de acordo com aquilo que a professora Ariana nos vem vindo a dizer, a questão da comunicação na cidadania, educação para a saúde, educação para a vida ou para a morte, como algo que vai mais além de um conteúdo curricular, e portanto não teremos que ter aqui tanto cuidado, digamos assim, em pensar isto não é da minha disciplina ou isto é só para a equipa de educação para a saúde, porque assim todos perdemos, e fomos tendo aqui alguns colegas no bate-papo a reforçar a ideia que a professora Ariana dizia, de que muitas vezes as equipas de educação para a saúde se sentem muito sozinhas, porque tudo cai em cima delas e na realidade o trabalho é muito mais fácil quando é feito em rede. Acaba por ser um pouquinho essa também a filosofia. E se calhar eu vou aproveitar aqui um pouquinho, se a professora Ariana não se me permitir, porque houve aqui algumas questões que foram colocadas, que têm se calhar mais a ver comigo e com aquilo que eu fui também partilhando, e portanto eu iria também aproveitar para responder, mas ia, ao mesmo tempo, simultaneamente, desafiar aqui quem nos ouve a ir partilhando no bate-papo
uma de 3 coisas, aquilo que vocês entenderem que queiram partilhar também connosco. Seja o que vocês acham que pode facilitar esta comunicação em saúde e, por que não, um bocadinho na linha do que a Maria José fazia connosco, partilharem alguma estratégia, alguma metodologia que tenham usado e que tenha facilitado a vossa comunicação, independentemente do contexto, porque estamos a falar mais em escolas, mas podemos ir para outro contexto. No ponto oposto, se houve alguma coisa que vos transtornou, que foi obstáculo para esta vossa comunicação, para aquele, além daquele obstáculo que todos nós já sabemos, que é a questão do digital e às vezes alguma falta de know-how que nós temos nesta temática. E por último, daqueles que também conhecem mais o trabalho do DES, aquilo que nós temos vindo a fazer na educação para a saúde, que se quiserem partilhar também aqui no bate-papo algumas das estratégias ou quais são os aspectos que vocês consideram mais positivos na forma como também a Liga Portuguesa contra o Cancro comunica convosco. Estejam à vontade, são apenas pequenos desafios, nós vamos também mudando aqui as estratégias nos nossos webinários. Para hoje pensamos nesta, está bem? Portanto, só enquanto eu respondo aqui há algumas questões que nos surgiram, e até uma especificamente da Alice, na sequência de eu ter explicado aquele exemplo que dei a propósito do colégio alemão, que pergunta-me, quando realizo estas ações nas escolas com crianças pequenas do primeiro ciclo, se alguma vez tive reações adversas por parte dos encarregados de educação, ou seja, se algum se manifestou contra o educando a assistir a uma sessão onde fosse abordado o assunto da morte. Ora bom, é assim, de facto aquele caso em concreto do colégio alemão foram os próprios pais que me pediram, portanto aquilo foi uma iniciativa da própria Associação de Pais e, portanto, aqui não houve lugar a esse tipo de abordagem. Noutras alturas, quem me convida é a escola. Digamos que não há grande hipótese. Quando eu vou, portanto, a coisa já está combinada, não é? Portanto, confesso-vos que nunca tive, e eu acho que isso também seria possível, porque conheço muitos dos professores com que trabalho em rede, portanto, de certeza que se tivesse havido algum tipo de reação, me teriam dito. Nunca tal aconteceu. E permitam-me até dizer-vos outra coisa, e muito na linha do que a professora Ariana tem vindo a partilhar. Estas questões da vida e da morte, e eu juntava aqui as questões da sexualidade, são das mais complicadas de se abordarem. E isto era referido pelo professor Lobo Antunes numa conferência onde eu assisti, que ele dizia, o António Lobo Antunes, não, o João, o António é o escritor, o João é que é o médico, acho que é assim. Portanto, o médico dizia que, na perspectiva dele, a grande dificuldade em abordar a morte e a sexualidade tem a ver com o facto de serem 2 assuntos em que nós nos expomos. Nós não conseguimos falar de morte ou de sexualidade sem nos expormos. Não conseguimos falar delas, na realidade, como robôs. Nós estamos a falar de algo que nos atinge a nós também muito profundamente. E, o que quer dizer que muitas vezes eu sou convidada pelas escolas para ir abordar estas questões do cancro ou da própria educação sexual e muito relacionado com as questões do HPV, do cancro do colo do útero, e na realidade o que eu vou fazer é a aula da morte ou a aula da sexualidade. Porquê? Porque depois essas são as perguntas que realmente surgem da parte do aluno. E confesso-vos, e muitas vezes digo isso, e a professora Ariana manifestou logo isso no início, a Liga é local de estágio, portanto já passaram por mim variados estagiários ao longo dos meus 21 anos de trabalho, e a verdade é que uma das coisas que eu digo aos nossos estagiários é que, quando vamos fazer uma ação, a primeira coisa que temos que fazer é ouvir as perguntas de quem está do lado de lá. Eu posso levar uma série de slides pré-preparados, mas se eu não estou a dizer aquilo que eles querem saber, estou a perder tempo. Portanto, normalmente essa é a estratégia que eu sigo, independentemente de levar as coisas muito bem preparadas, como dizia a Carla Rocha. Tenho também esta minha outra diretiva para mim, que é, eu começo sempre por perguntar, e o que é que vocês sabem sobre isto? E eles dizem. E depois, quando eles dizem alguma coisa do alto da sua sabedoria, eu pergunto, é? Então e como é que é isso? E faço eu a idade dos porquês, faço eu os porquês daquelas certezas. E sabem que muitas vezes o que acontece é que, de facto, os alunos estão envolvidos, estão implicados, porque percebem que eu estou ali para responder as perguntas deles. Portanto, a resposta curta a esta pergunta é que eu nunca tive noção destas reações adversas. E eu acho que também nunca as tive, porque na realidade eu nunca agredi, entre aspas, portanto, eu nunca fui intrusiva no conhecimento daquele aluno ou na vida daquele aluno, porque eu só lhe estava a responder às perguntas que ele tinha. Não é? E não sendo isto hoje o motivo da conversa, posso-vos dizer que nunca mais me hei de esquecer de uma ação que tive em Rezende sobre educação sexual e, efetivamente, sexualidade,
a determinada altura eu estava a explicar de tudo aos meninos. Desde o que era a diferença de género, até o que era o cibersexo, porque tudo veio à questão. Porque tudo era dúvidas para eles. E tudo porque eu comecei com o anagrama. E eu escrevi no quadro sexualidade na vertical, aproveitei o X para escrever sexo e a seguir perguntei. E agora, para que todas as outras letras, digam-me lá o que é que para vocês é sexualidade. E, portanto, mal eles viram a palavra sexo escrita, ficaram de género. Esta vem-nos falar disto, esperem aí. E a seguir foi aberto o caminho a falar de outras questões. E, de facto, surgiram questões que eu nunca na vida iria responder se tivesse usado só o meu PowerPoint. Às vezes também é um bocadinho isto. É deixar-nos, de facto, expor-nos. Também tenho a noção que me é mais fácil a mim expor-me, porque eu vou uma vez à escola e depois vou-me embora. Eles não se vão cruzar comigo no corredor a seguir, aí eu, por exemplo, ter despencado em lágrimas porque estou a falar de morte e ainda me lembro, está muito presente em mim, os meus entes queridos que faleceram e, portanto, às vezes nós ainda nos emocionamos. Ou quando nos é colocada uma questão e nós coramos, porque a questão da educação sexual às vezes tem disto, não é? Portanto, também tenho esta noção muito presente, mas de facto nunca fui abordada. A Nádia dizia, a Nádia Lima, dizia que seria bom as equipas de saúde estarem mais presentes na vida académica das escolas, tendo mais palestras com os alunos de todos os ciclos e com mais frequência. E aqui, peço-vos desculpa, mas quem trabalha comigo sabe, eu tenho alguma alergia às palestras. Aqui estamos a fazê-las, mas também é importante, e reparem, nós aqui estamos a dar voz a todos, e portanto, por favor, usem o bate-papo, respondam, comentem. Com os alunos, com os mais novos, a palestra eu acho que é quase uma tortura. Porque é mais uma aula, é mais um conjunto de informação e muitas vezes, repito, é tempo perdido. Acho que aqui a Carla falava em quebrar o padrão. Eu falo em sair da caixa. Acho que educação para a saúde, educação para a vida, educação para a morte, educação para a cidadania pode ser sair da caixa. E isso, ela também dizia que nós devíamos manifestar as nossas emoções, não é? Eu sinto muito orgulhosa, de facto, das minhas muitas escolas, de facto, seguirem e muitas vezes aceitaram algumas ideias malucas que nós vamos tendo, não é? E posso partilhar até com a professora Ariana, porque tenho orgulho que saiba aquilo que nós fazemos na Liga, não é? Uma das coisas que nós fizemos, professora Ariana, em novembro, no propósito do Dia Nacional do Não Fumador, foi fazer uma maratona de perguntas. O conceito era, os miúdos podiam se inscrever, de qualquer idade, e até podiam ser graúdos, não me interessava, mas podiam se inscrever, qualquer pessoa da comunidade educativa, numa maratona de perguntas. A primeira pergunta foi feita por nós, pelo departamento, mas a partir daí, a primeira pessoa que respondesse corretamente, e o tema era tabaco, podia colocar uma pergunta aos outros. E no dia seguinte, e ela ficava livre de responder, não é? No dia seguinte, a pessoa que respondesse primeiro àquela pergunta, punha a sua. Nós começamos esta aventura com 60 almas e eu pensei, isto no final de uma semana está despachado. Durou 2 meses, com as férias de Natal pelo caminho, e eles todos os dias nos respondiam, porque tinham 24 horas para responder às perguntas e colocar a sua própria pergunta. Todos os dias estavam, inclusive nas férias de Natal, a ver o seu e-mail e a responder-nos à pergunta e a colocar a pergunta que tinham que colocar. Até que, a determinada altura, a maratona estava tão longa que tivemos que fazer um sprint final com 3 perguntas para ver qual dos 2 que estava ali connosco a par e passo e não saía da estratégia chegava ao fim. E mesmo nesse sprint final, não é um trabalho para nota, acho que é importante às vezes referir isto, não era um trabalho que contasse para nota, não era algo que tivesse sido imposto, não, os miúdos estavam a participar ativamente e autonomamente, aquilo que a professora Helena também falava, da autonomia e da liberdade, não é? Eles fizeram trabalhos em Word que nos apresentaram com desenhos, com imagens recolhidas da internet, tudo para poderem efetivamente chegar ao fim e dizerem que tinham encontrado a pergunta irredutível, que era aquela pergunta que só eles é que sabiam responder. E isto é um dos exemplos do que vamos fazendo na Liga, não tendo que necessariamente gastar muito dinheiro. Aliás, eu costumo dizer, eu não tenho muito dinheiro para gastar, portanto, eu tenho que ser económica e tenho que tentar fazer uso dos recursos que vou tendo. E neste caso, eu só precisei de ter um e-mail. E conseguimos fazer estas coisas e conseguimos ter os alunos connosco durante 2 meses. Começaram 60, acabaram 4, mas pelo caminho ficámos ali durante pelo menos 2 semanas com 20 e tal, sempre ali connosco, fiéis. Portanto, eu aqui, se me permitem dar-vos só esta recomendação a todos vocês.
Não é que a palestra não seja importante, e não é que não ter a pessoa externa à escola não seja importante, mas não é o essencial e não é efetivamente o mais necessário. A pessoa externa pode ir dar outro tipo de contributo. Acho que também poderia ser um bocadinho por aí que poderíamos também começar a pensar. Não sei, professora Ariana, se quer fazer aqui algum feedback ao que ouviu da Carla, ou que foi, eu não tive tempo agora para ler as mensagens enquanto falava. Estou completamente de acordo. Nós temos muito medo das palestras, porque parecem muito assentes na fórmula entra a 100, sai a 200, não é? O entra a 100, sai a 200 preocupa-nos. Mas se eles fizerem um projeto de investigação durante um mês e precisarem de um convidado, então sim, de uma palestra, para esclarecer dúvidas sobre o que andam a pesquisar, ao contrário, apresentarem eles ao convidado o que concluíram e o convidado aproveitar e afinar algumas coisas que ouviu e comentando com os alunos, assim o convidado tem sentido, não é? Portanto, não é palestra para palestra, é palestra na coerência de algum trabalho, ou que se iniciou, ou que se fez, ou que se apresentou. Eu concordo com a Cristiana, aqui vale a pena pensar fora da caixa. Eu ontem no webinar da Associação de Pais da Maia sobre o confinamento, por exemplo, o webinar começou com um vídeo, com uma canção, com um aluno da escola, agora já numa escola profissional de arte e de espetáculo, de uma canção com mais outros amigos de música, fez sobre o diário de um confinado. E era uma canção belíssima, que valia a pena ser viral. Portanto, para fazer a canção ele teve que ler coisas e ser rigoroso. Portanto, às vezes é um rap, às vezes é uma feira de cartazes. Agora, mas sobretudo, quer dizer, eu gosto da ideia de misturar saberes, misturar áreas de conhecimento. Eu acredito fortemente na flexibilidade curricular, no sair das disciplinas, no sair dos trimestres. A parte das minhas escolas está a trabalhar por semestre. Portanto, sem essa fúria avaliativa dos testes, ao contrário, observando todos os dias se eles estão a aprender mais e melhor. E portanto, sou mais adepta de outras fórmulas, como a Cristiana, gosto mais, porque as aulas são uma forma de palestra que entra a 100 e sai a 200. Concordo inteiramente com a Carla, né? Que Carla Rocha, que a gente tem que preparar, é uma aula, é exatamente isso, o que é que vai dizer, depois desenvolve e no fim fecha, enfim, garantindo o feedback disso tudo. É aquilo que o professor Domingos Fernandes, que é hoje um grande especialista em Portugal sobre avaliação, tem estado a desenvolver com centenas de professores para que se mude de uma vez por todas o regime de avaliação dos alunos em Portugal. Sem ser por testagem, já ninguém aguenta a testagem. O regime legal em Portugal diz que a principal modalidade de avaliação é formativa. A escola existe para ensinar mais e melhor, criar condições de eles aprenderem mais e melhor. Portanto, não precisamos de testar a toda a hora. Isto não é uma corrida de obstáculos. A escola é obrigatória durante 12 anos. Nós só vamos estar felizes quando estivermos tantos milhares de alunos a entrar, como os milhares que saem. Portanto, cada perda de alunos é uma preocupação. Portanto, a gente não os reprova. Para quê? Não os pode mandar embora. Isto é uma pirâmide. Isto tem que ser os que entram, são os que saem. E nesta lógica ele tem vindo a falar muito da importância do feedback. Eu estava a ouvir a Carla Rocha explicar deste feed-up, deixar muito claro o que é que eu quero que vocês fiquem a saber com esta palestra, ou com esta, vamos todos pensar numa música, para fazer uma letra para uma canção, para um artista. O que é que queremos? Portanto, o feed-up. Depois, naturalmente, o feedback, dizer sim, onde é que já estamos, o que é que nos falta saber, o que é que falta caminhar, né? E o feed-forward, quer dizer, perceber o que é que temos que fazer mais para atingir o fim. Estava a ouvi-la e a pensar, é exatamente isso que é preciso implementar em todas as áreas da nossa vida. Foi muito interessante ouvi-la e as sugestões de uma correta comunicação para potenciar este tempo que muito prática, não é? Não precisou de falar muito, mas falou bem. Aqueles minutinhos foram preciosos, não é? Foram preciosos.
Temos aqui também alguns comentários. Eu não vou ler o episódio todo, mas recomendo a todos para irem um bocadinho aqui ao bate-papo e lerem o testemunho de uma colega que conta ter contraído Covid e depois da experiência que lhe aconteceu na escola, ao partilhar com os alunos também um pouco de vida, e ela acaba a dizer: saímos da caixa, colocamos na sala de aula toda a emoção, todo o amor que nos enche o peito como seres humanos. Foi uma aula a sério. Era a hora de sair e ninguém deu conta. Continuamos ali. A partilha da emoção e a partilha dos afetos. Eu acho que isto também é muito importante, não é? Termos conta que os alunos estão de tal maneira connosco que de facto não querem sair, sentem-se bem. Eu acho que é para mim, mas quando faço as minhas ações, independentemente da metodologia, quando toca e eles não se levantam logo, é aí que eu sei que resultou, não é? Que não fui lá, volto a dizer o mesmo, não perdi tempo. A propósito disto, também contar-vos outro exemplo e falar-vos de outra metodologia. Precisamente para essa alergia que nós temos às palestras, há alguns anos esta parte nós introduzimos no departamento a metodologia da biblioteca humana. Muitas das escolas já introduziram, algumas estão aqui presentes também no webinar. É uma metodologia que vem dos países nórdicos e não é por acaso que a Finlândia é um dos exemplos paradigmáticos em termos de educação, mas segue a noção de que, mais do que dar uma palestra, nós devemos responder às tais perguntas. E aqui, com o acréscimo, nós temos alguns livros humanos, o livro da pessoa que teve cancro, o livro do profissional de saúde, o livro do voluntário, o livro do investigador, e quando chegamos a uma escola, à sala de aula, a turma divide-se em 4 grupos diferentes e cada grupo vai para o seu livro e o grupo tem que fazer perguntas, porque um livro só é lido quando é desfolhado, não é? Eu sei que a professora Arena gosta imenso de ler, vou partilhando e vendo as suas lides literárias, mas, de facto, nós só lemos quando abrimos, não é? E a indicação, então, é que os alunos têm que fazer perguntas aos livros. E têm 10 minutos, 15 no máximo para fazer perguntas e depois rodam e vão para o livro seguinte. E, normalmente, esta é uma das estratégias, neste momento, com mais sucesso nas escolas. E, a propósito desta, uma das coisas que nos aconteceu numa escola da Póvoa de Varzim foi porque também dizemos isto, não é? Se os professores tiverem, no próprio contexto educativo, alguém que possa ser livre, não temos de ser nós, liga a levá-los. Então, numa das escolas, o livro do doença, do cancro, era justamente uma professora, diretora de turma. E eu fui lá, nessa sessão, eu fui como técnica de saúde, estava a fazer também eu o próprio do livro, e foi muito engraçado, porque era aquele tipo de diretora de turma, tipo general, vá, para ser assim, ilustrativa, vocês todos perceberem. E os alunos, de facto, entravam mudos e saíam calados. E, portanto, quando ouviram dizer que a professora ia ser livre humano, a cara deles foi de um total desânimo, porque pensaram, mas agora vamos passar aqui 10 minutos a perguntar o que é esta senhora. E aquilo começou assim um bocadinho mal, eu tenho que vos confessar. A determinada altura comecei a ouvir assim umas gargalhadas, e olhei para trás e pensei, qual será o livro humano que está a causar gargalhadas no grupo? Para mim, a grande surpresa era o livro da professora. Naquela biblioteca humana, os alunos souberam que a professora era mãe, que ainda por cima era mãe de 2 rapazes muito jeitosos. E as meninas ficaram todas em alvoroço. Perceberam que aquela professora tinha mais vida para além da escola e para além daquilo que eles conheciam. E, portanto, logo ali, como vos digo, o ambiente mudou do início para o fim da sessão. E algumas semanas mais tarde, quando falei com a colega de Educação para a Saúde, com quem articulo, ela contava-me que a biblioteca humana, para além dos benefícios que tinha trazido para aquilo que se pretendia, que era o conhecimento mais aprofundado da doença, tinha também contribuído para uma melhoria a 100% da relação daquela professora com a direção de turma. E acho que, de facto, se dúvidas houvesse que esta era uma boa estratégia, por este exemplo, acho que passei a vender, entre aspas, a biblioteca humana com muito mais prazer ainda, porque acho que, de facto, é isto que se pretende, é que a escola seja mais do que simplesmente um sítio onde se vai com o dever, com a ideia de cumprir um dever, ou com a ideia penosa de que tem que ir para a escola e depois é como um trabalho. De facto, devia ser algo um pouquinho mais prazeroso, digo eu. Acho que era importante também passarmos por aí. Muito boa ideia essa da biblioteca humana, que interessante. E poderem ser até professores do lado. Nunca ninguém deu por ela na escola que eram pessoas interessantes. Que interessante. Exatamente. Isto foi um exemplo, e lá está, aqui também a vida se partilha. Eu acho que uma parte do que é a influência educativa de um professor não acontece nos momentos formais só. Naturalmente, os meus alunos são um bocadinho mais velhos, na faculdade, enfim, um pouco mais velhos, né? Porque eles chegam lá com 17 anos.
se a gente pensar, não estão muito longe do secundário, que acabaram em julho. E para além dos momentos formais, são estes momentos em que nos mostramos como humanos. Uma das coisas que me comoveu muito, eu gosto de contar histórias de vez em quando, e os meus alunos grandes gostam de ouvir histórias. E, portanto, de vez em quando trabalhamos a propósito dos livros da nossa vida, algo qualquer de psicologia vem a propósito, e falamos dos nossos livros. Mas dos livros mais importantes que já partilhei com alunos, livros da minha infância, da minha juventude, é este, que guardo na minha mesinha cabeceira. Por isso é que eu acho que as coisas têm que ser faladas desassombradamente com os alunos. Por acaso os meus são mais crescidos, mas teria sido igual, se calhar, se eles tivessem sido mais pequenos. Eu soube um exame de rotina que tinha cancro da mama. Como calculam, é como se nos passasse um TGV em cima, né? De repente abre-se os exames, vai-se mutação suficiente ao médico, faz-se os exames, abre-se e diz, bom, 2 carcinomas malignos e tal. E telefono-me para a minha médica, desata a chorar, enfim, eu consolei-a, e ela ficou, mais ela comovida que eu, e pedi para falar, liguei a 2 outras amigas, dizer que é a melhor pessoa, Cardoso da Silva, professor Cardoso da Silva, enfim, foi uma batalha para o convencer a atender. Uma batalha que durou 2 ou 3 horas, só, dado o meu grau de persuasão. Eu sou uma fera como professora relativamente aos telemóveis. Não atendo telemóveis nas aulas, não levo telemóveis para a aula, portanto também ninguém, a não ser que seja para exercícios interativos, portanto ninguém saca dos telemóveis das carteiras, credo. Ainda que eles vão sacando, porque de vez em quando põem um post no Facebook à hora que estavam comigo na aula. Então ingênuos, né? Até enfim, se esquecem disto. Mas nesse dia pedi desculpa aos meus alunos, pelo respeito que me merecem, e pedi para ter o telemóvel, portanto, isto umas horas depois de eu saber que tinha cancro. Pedi para ter o telemóvel aceso, que havia uma emergência médica. Tinha telefonado antes de entrar para a aula, para a assistente, para a secretária do professor Cardoso de Silva, e estava à espera de uma resposta, se ele me ia ver ou não sendo eu doente dele. E, portanto, quando a meio da aula tocou o telemóvel, e era uma resposta muito importante para mim, eu vim cá fora, atendi, expliquei, consegui convencer o seu professor a atender-me nessa tarde, e ele disse-me, venha-me já com o livro, sente-se à espera, olha à espera, num buraquinho, que eu a atenda. E eu, portanto, tive que dizer aos meus alunos, estou com uma emergência na minha vida, preciso muito de vos deixar. Estávamos em dezembro, eu receio não ter condições de voltar a estar convosco. Olham todos para mim, eles são jovens adultos, não são carambas incapazes de ouvir uma fratela. Eu fiz exames médicos, tenho um cancro. E, portanto, vou vir neste momento, vou deixar-vos, vamos combinar muito bem o que é que tenho que fazer, se eu não voltar às aulas na próxima semana, é uma coisa de urgência, o que é que tenho que fazer? E a verdade é que marquei trabalho e retirei-me. E disse, podem sair. Ninguém saiu da sala. Ninguém saiu da sala. E eles ficaram absolutamente pasmados, silenciosos, como se precisassem de me acarinhar, sem me acarinhar, cada um no seu lugar, muito mais assustados do que eu estava, né? E eu percebi, meu Deus do céu, prometi-lhes que voltaria, logo que pudesse às aulas, que nos ia deixar, e ouvir o médico e perceber o que é que ia acontecer nos próximos dias. E então, no dia seguinte, uma aluna representante da turma telefonou-me e disse que tinha uma coisa para mim, que fazia muita questão de me ver e tal, já tinha ouvido o seu professor. Foi um livro precioso que todos fizeram. Cada página está escrita por um dos meus alunos. Foram ler coisas, colagens, coisas. Portanto, no dia seguinte estava o meu livro mais precioso
com 40 páginas, 40 estudantes a dizer que esperavam que eu voltasse logo para a beira deles e dizendo que isso era só mais uma etapa. Vejam como não tinha sentido, primeiro, eu não tinha tido o conforto destas 40 páginas, se eu não tinha dito claramente, eu estou com uma emergência, estou fortemente doente. Eu não choro a ninguém, que eu não sou mulher de chorar a ninguém, só que quando estou mais sozinha. Foi só dizer, eu tenho uma urgência que vou ter que enfrentar. Eu teria enfrentado mais pobre, naturalmente sem o amor dos amigos e da família, mas sem aquelas 40 ou 50 páginas dos meus alunos. Vejam como eles são inteligentes e aumentam a nossa inteligência quando partilhamos assuntos tão difíceis como estes. Portanto, eu não acho que há idades próprias para falar do cancro, todas são próprias, depende da forma como o fazemos. Eu isso concordo mesmo com a Cristiana. Eles ajudam-nos a encontrar a forma. Claramente. A propósito disso, a professora Ana Oliveira diz-nos aqui no bate-papo que muitas vezes falar abertamente com os nossos alunos sobre temas tabus é a forma mais fácil. Contarmos as nossas próprias experiências, medos, sentimentos aos alunos conseguem perceber melhor a mensagem. Eu acho que é um pouquinho isto, é não termos medo de nos mostrarmos humanos também àqueles com quem estamos, não é? Acho que é um pouquinho por aí. Bem, professora Ariana, a hora já vai longa. Isto é um sábado, não podemos abusar aqui de... E eu não posso abusar de si, e nós não podemos abusar de quem nos está a ouvir. Acho que, de facto, foi tudo aquilo que eu também pensei, uma conversa realmente fascinante, com alguém que conhece muito bem o contexto escolar, mas também a vida, e acho que falamos, apesar de nos termos cingido alguns exemplos de contexto escolar, efetivamente nós falamos de vida, falamos de morte, falamos de comunicação no geral, e falamos de coisas que são realmente transversais aos diferentes contextos. Eu ia aproveitar e deixar-vos ficar aqui no bate-papo o link, nós temos um grupo privado no Facebook, o Núcleo Regional do Norte, assim como a Liga Portuguesa contra o Cancro, temos página, mas eu partilhava, e a Patrícia, se depois puderes pôr também o link no Facebook, será nos bate-papo, será bom também para as pessoas poderem depois fazerem, se quiserem, amigarem-se, digamos assim, connosco. É um grupo privado onde eu vou partilhando um pouquinho também algumas sugestões, algumas ideias, precisamente por esta certeza que eu tenho que muitas vezes nos faltam estratégias. E como eu costumo dizer aos professores com quem trabalho, eu reconheço tanto o trabalho que eles têm, que acho que a minha responsabilidade é partilhar as estratégias com eles, e portanto é um pouquinho isso que vou fazendo. Portanto, fica o convite, todos vocês que queiram estar connosco nesse grupo. Há ali uma ou duas perguntas que eu peço a todos para responderem, porque eu também gosto de saber com quem estou, mas serão todos com certeza muito bem-vindos. Agradecer de coração à professora Ariana por esta conversa, por esta série de desafios que nos deu. Também algumas certezas. Eu acho que às vezes é muito importante nós sentirmos que as nossas práticas são validadas por quem as estuda de forma mais teórica ou por quem depois as escreve. Como eu lhe dizia, li com muita atenção os seus livros sobre autonomia e flexibilidade curricular, porque na altura achava que esse deveria ser o meu caminho também com as escolas, e hoje sinto que por aquilo que fui dizendo, pelo feedback que me foi dando, que de facto os li bem e os apliquei bem à prática. Falamos... E a professora Ariana dizia, no início dava algum exemplo, se fosse pelo desenho, se fosse pela escultura, fez-me lembrar, há uns anos atrás, nós na Liga, o 10, tinha o desafio da prevenção com arte, e continuo a dar-vos este desafio para todos vocês que queiram trabalhar estas questões. Prevenção com arte é prevenirmos, ou melhor, estarmos atentos, o A da atenção, o R do rastreio, o T do tratamento, e o E, sempre o E da esperança. Acho que nunca o podemos esquecer. Esta questão do ouvir o outro e implicar o outro, eu dei-vos o exemplo da maratona de perguntas, foi a última atividade que nós fizemos, agora temos outra a decorrer, mas houve uma atividade há uns anos atrás, em 2012, que nos deu um grato prazer pelo resultado, e falamos de livros. Nós propusemos que a proposta era, tu podes, escreve, tu podes, lê e escreve. E depois disso nós tivemos 40 histórias escritas a 5 mãos, que deram origem a um livro que nós chamamos Tu Podes, Lê e Previne.
histórias escritas por pessoas comuns, em grupo, num trabalho de grupo engraçadíssimo, porque começava uma pessoa à segunda-feira, começava a outra à terça, à quarta, à quinta, e depois aquilo continuava a rodar. E temos um livro de 17 histórias neste momento sobre a prevenção de cancro do colo do útero, que ainda é trabalhado hoje em dia nas escolas para podermos trabalhar mitos, trabalharmos preconceitos, e lá está, e partirmos daquilo que de facto o indivíduo sabe ou não sabe, e aquilo que pode querer saber. Falamos em perfil do aluno, e nós já tínhamos ouvido alguém especialista nesta matéria dizer-nos que o projeto Jovens Promotores de Saúde, que desenvolvemos em 25 escolas do norte do país, de facto vai ao encontro do perfil e destas competências que são preconizadas pelo perfil do aluno. Também aqui eu penso que era a professora Ana, justamente que dava o exemplo dos jovens promotores de saúde de Rezende, que ontem fizeram um webinar relacionado com o tabagismo e também apropriando-se da metodologia da Biblioteca Humana. Falamos em festa. Muitas vezes a professora Ariana dizia, e os nossos participantes faziam eco aqui no bate-papo, da necessidade de fazer festa, de acolher os nossos alunos em festa, mas também de celebrar, e mesmo celebrar não só a vida, mas também celebrar a morte, celebrar as saudades. E fez-me lembrar aqui, não uma atividade do 10, mas uma atividade da Liga, que é um dia pela vida. E num dia pela vida nós fazemos memória. Há de facto momentos muito fortes de partilha, há momentos muito fortes de memória, há momentos muito fortes de recordação, porque de facto o cancro é uma doença que afeta todos, mesmo que não nos afete pessoalmente do ponto de vista físico. Acho que ninguém fica indiferente de um ponto de vista de amizade, familiar, social, ao impacto que o cancro tem. E, portanto, acho que também é uma atividade que deve ser acarinhada, é um dia que é organizado normalmente por municípios e, portanto, se chegar aos vossos municípios, aceitem o desafio, acho que vale a pena. Nós, este ano, no 10, o nosso desafio, o nosso percurso, e este ano é o último, de 3 anos, nós apresentamos 3 eixos às escolas: o eixo dos desafios, o eixo do desporto, o eixo da descoberta, sempre com o 10 à mistura, e de facto estamos a chegar ao final deste triênio muito enriquecedor, e eu acho que, como em tudo, nós começamos por desafios pequeninos, coisas que sabemos que conseguimos alcançar. O desporto é sempre importante, e com esta história da Covid nós aprendemos que há uma coisa que se chama passeios higiênicos, ou o desporto higiênico também. Mas, acima de tudo, o que nós queremos é promover descoberta. E acho que isso foi aquilo que nós conseguimos hoje, mais uma vez, neste webinar. Pegando um pouquinho também naquilo que a Carla dizia, que nos deixava ficar, comunicar é chegar ao outro. Eu acho que nós hoje conseguimos chegar, professora Ariana, acho que realmente a sua sabedoria e, acima de tudo, de uma maneira muito singela, mas muito sentida, consegue-nos fazer perceber muito claramente o que pretende transmitir, e fruto disso, e prova disso também são os comentários que vamos vendo aqui no bate-papo a chegarem. E, acima de tudo, acho que com este webinar nós conseguimos saber mais, estar mais preparados para fazer nos nossos contextos, e todos nós seguramente saímos daqui a sentir mais. Pelo menos eu sinto-me muito agradecida pela sua presença, pela presença de todos quantos se juntaram a nós em mais este webinar, e queria muito agradecer-vos mais uma vez este voto de confiança, de perderem aqui algum tempo com o vosso 10 a um sábado à tarde. Já sabem que é sempre no dia 10 e, portanto, é quando o dia 10 calha. Já foi ao domingo, agora foi ao sábado, no próximo mês será à semana. Em maio, então, temos o último webinar deste ciclo, será relacionado com o sol, nem de propósito, nós estamos a chegar à época balnear, portanto vamos falar um pouquinho sobre o sol e como é que ele deve ser usufruído mesmo em tempos de Covid. Espero contar com a presença de todos. No final deste webinar, quando saírem da sala, já sabem que vão receber um pequeno questionário, é muito rápido. Agradecia também que respondessem, porque é bom para nós, para podermos também crescer e melhorar nas nossas atividades. Muito obrigada a todos. Professora Ariana, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença.